Olá a todos, a paz do Senhor. Se você tem curiosidade e quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, você chegou no lugar certo. Então, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal Lições Bíblicas. Ative também o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Eu te convido agora para lermos o texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 6, e diz assim a palavra do Senhor: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Os atentados que aconteceram em 11 de setembro de 2001 foram realizados por 19 terroristas da organização chamada Al-Qaeda. O início dos atentados deu-se com o sequestro de 4 aviões comerciais, sendo 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos com direção para a Califórnia. Os terroristas sequestraram os seguintes voos: voo 11, voo 77 e voo 175 da American Airlines e voo 93 da United Airlines. Esses decolaram das cidades de Boston, Washington e Newark, com direção a Los Angeles e São Francisco. Dos 4 voos mencionados, 3 conseguiram atingir seus alvos, mas o quarto, como veremos, caiu antes de atingir seu alvo. Nesse dia, os 19 terroristas embarcaram e, quando as aeronaves já estavam no ar, renderam a tripulação e os passageiros, e então reajustaram as rotas das aeronaves para seus alvos. Tudo começou com o voo 11 da American Airlines, que decolou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles. Menos de uma hora depois, precisamente às 8h46 da manhã, o avião era lançado contra a Torre Norte, chamada de World Trade Center 1. Do World Trade Center, um complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, o voo 175, foi lançado dessa vez contra a Torre Sul, World Trade Center 2, chocando-se com a segunda torre exatamente às 9h03 da manhã. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo a cobertura e o ataque contra a segunda torre foi televisionado ao vivo para todo o planeta. O terceiro avião, o voo 77, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37 da manhã. O quarto avião, o voo 93, caiu no interior do estado da Pensilvânia, às 10h03 da manhã. Na época, especulou-se que esse avião seria lançado contra a Casa Branca, mas evidências apontaram que o alvo dele era possivelmente o Capitólio. O quarto avião não atingiu seu alvo porque seus passageiros foram informados de que se tratava de um atentado, e então rebelaram-se contra os terroristas, que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram a morte de 2.996 pessoas. Esse número inclui os 19 terroristas. Entre o total de mortos, 2.606 pessoas morreram em Nova York, 246 nos aviões e 125 no Pentágono. Como mencionado, os 19 que faltam nessa conta eram os terroristas que realizaram o atentado. Causas e contexto histórico do atentado. Os atentados de 11 de setembro foram realizados pela Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e um dos fundadores dessa organização terrorista. As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizarem atentados contra os Estados Unidos são o resultado de um longo processo que se iniciou na década de 1970. Levando em consideração esse contexto, devemos entender que a motivação do ataque foi a inimizade existente dos fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos. Essa era motivada pelas intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio e por seu apoio ao Estado de Israel. Acontecimentos da década de 90. Décadas atrás, Bin Laden tinha contado
com o apoio dos Estados Unidos na luta contra os comunistas. No entanto, a Guerra do Golfo acabou azedando a relação que existia entre os dois países. Em 1990, o exército iraquiano invadiu o Kuwait e fez com que a família real kuwaitiana refugiasse na capital saudita, o que criou um clima de tensão entre Iraque e Arábia Saudita. A possibilidade de que houvesse um atrito era grande, e isso fez com que Osama Bin Laden, árabe, oferecesse seus serviços para defender o território saudita. Bin Laden queria que a monarquia saudita contasse com ele e seus soldados para defender o território, mas os sauditas recusaram a oferta de Bin Laden e optaram por deixar as tropas americanas garantirem a segurança. A rejeição de sua proposta enfureceu Bin Laden, sob o argumento de que a presença de estrangeiros fazendo a proteção do solo sagrado da Arábia Saudita era um sacrilégio. Depois de criticar o governo saudita, Bin Laden foi banido do país e exilou-se no Sudão. Nasceu nesse episódio a inimizade de Bin Laden com os americanos. O ódio de Bin Laden pelos Estados Unidos acabou aumentando por demais questões, como o apoio desses ao Estado de Israel, seu papel na assinatura de um acordo de paz entre Israel e a Palestina na década de 1990 e sua intervenção em outros países islâmicos. Já no mesmo período, Bin Laden passou a defender a ideia de realizar um ataque contra os Estados Unidos da América. O atentado das Torres Gêmeas foi uma das maiores catástrofes que já aconteceram na história do mundo. No ano em que isso ocorreu, eu tinha apenas 7 anos de idade, mas eu lembro até hoje o quanto aquelas torres, cheias de chamas e fumaça, me impactaram. Na minha cabeça de criança, eu acreditava que o mundo estava acabando, mas, parando para analisar essa situação de acordo com o que a palavra nos ensina, que quando houvesse guerras e rumores de guerra, isso significaria que o fim se aproximava e que Jesus estava cada vez mais perto de retornar, minha cabeça de criança não estava tão errada. O que posso trazer de lição a todos que chegaram até aqui nesse vídeo é que devemos estar preparados o tempo todo para a vinda de Cristo, pois ela pode acontecer de forma individual. Nós não sabemos o dia em que partiremos dessa terra. As pessoas que estavam trabalhando naqueles prédios jamais imaginariam que tal tragédia fosse acontecer com eles. Por isso, todos os dias devemos buscar a presença de Deus e estar sempre alinhados com a verdade do Evangelho, pois caso chegue o nosso dia de partir, estaremos prontos para adentrar as ruas de ouro do paraíso e reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.